Boa noite a todos e a todas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu sempre digo que é um prazer, uma alegria muito grande estar novamente aqui nesta igreja para compartilhar da palavra do Senhor. Estou com a minha Bíblia fechada, de propósito, porque eu quero abrir junto com você no livro de Juízes. Vou pedir aqui a paciência dos irmãos, vamos ler alguns versos, muitos versos hoje, mas os versos narram a história da qual nós iremos aqui, nesta noite, comentarmos, aprofundar a história bíblica que se encontra no capítulo 6 do livro dos Juízes. E assim que você encontrar o texto, fique à vontade para dizer amém, ok? Abrir a Bíblia. Nós vamos meditar em muitos versos do capítulo 6 e também nos primeiros 7 versos do capítulo 7. Vamos orar pedindo mais uma vez a sabedoria do alto, a compreensão da palavra. Santíssimo Deus, abrimos a Bíblia, vamos agora, já na leitura, pedir desde o início a tua sabedoria, que o teu Santo Espírito me use e que essa mensagem atinja não apenas a mente, a compreensão, mas também o coração de cada um de nós, para que possamos não apenas aprender, mas apreender, guardar em nosso coração. Que o Senhor seja louvado nesta noite, que os próximos minutos seja para a honra e glória do teu santo nome, que nós te suplicamos. Amém. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Verso 3, porque cada vez que Israel semeava, os medianitas, amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim fizeram, e os filhos de Israel ficaram muito debilitados com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos agora para o verso 11. Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor e disse: eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Vamos agora para o versículo 25 e 26. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai,
a saber, o segundo boi de 7 anos, que derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar em cima deste baluarte, em camadas de pedra. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Versículo 37 a 40. Disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, e o orvalho estiver somente nela, e a terra seca ao redor. Então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só desta vez. Rogo-te de que mais esta vez eu faça prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E disse o Senhor naquela noite, e Deus assim o fez, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Eu quero pedir um pouquinho mais da sua paciência, eu vou me aproximar aqui da câmera, porque eu preciso ler os próximos 7 versos, porque você vai entender melhor a leitura dos 7 versos do capítulo 7, que é a continuação da história de Gideão. E depois a gente vai comentar nos próximos minutos a história, mas eu peço um pouquinho mais da tua paciência, irmãos. Capítulo 7, verso 1 em diante, Gideão com 300 homens vence os medianitas. Então Jrubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos medianitas lhe ficavam ao norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar nos medianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte, retire-se para a região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e ficaram 10.000. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-o descer às águas, e ali os provarei. Aquele que eu disser, este irá contigo, este irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá, este não irá. Fez Gideão descer o povo às águas, então o povo lhe disse, o Senhor lhe disse: todo que lambeira a água com a língua, como faz o cão, esse porá à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelho e beber. Foi o número dos que beberam, lambendo, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Último verso. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Eu entreguei e entregarei os medianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Irmãos, eu não gosto muito de ler. Você que me acompanha, nós estamos no 28º, vídeo. E se Deus quiser, a gente vai continuar para a honra e glória de Deus, se essa for a vontade dele. Mas agora a gente vai contar a história que nós acabamos de ler. É um texto muito conhecido, mas a Bíblia ela se renova a cada manhã. Ela se renova a cada dia. E existe uma mensagem aqui. E eu vou dar um título ao sermão desta noite. E o título do sermão desta noite é Terra Seca, Lã Molhada. O nosso Deus é o Deus do impossível. Vou repetir o título do sermão desta noite. Terra molhada, lã seca. O nosso Deus é o Deus do impossível. Irmãos, se a gente for seguir aqui a cronologia, temos aqui o Pentateuco,
os 5 primeiros livros escritos aqui por Moisés. E Deus fez uma aliança desde os tempos de Abraão. E Moisés então livra o povo do Egito, e Moisés tem uma incumbência, levá-los a Canaã celeste. No último livro aqui do Pentateuco, Deuteronômio, nós temos aqui a morte de Moisés, e surge agora o sucessor, aquele que vai continuar agora. Moisés não pôde entrar na terra de Canaã, mas é escolhido Josué, um dos 12 espias, filho de Num. E Josué, então, irmãos, ele recebe agora a missão. Deus escolhe Josué, servo do Senhor, para que agora atravesse o Jordão. E Deus então havia prometido, e Deus é fiel às suas promessas. Deus é fiel. Mas Deus disse o seguinte: olha, vocês vou dar a vitória e vocês vão expulsar todos os cananeus. Irmãos, o povo de Israel, se você for observar aqui já em Juízes, já chegamos no livro do qual fizemos a leitura, eles não cumpriram por completo a vontade de Deus. Eles não completaram a conquista da terra. Eles se acomodaram, entende? Com descendência própria. Eles chegaram na terra e, em vez de expulsar todos os cananeus, eles tiveram uma outra ideia. 1:28. Eles colocaram os cananeus para fazerem os trabalhos forçados, da forma como eles faziam lá no Egito, né? Eles exploraram os cananeus, cobraram tributos dos cananeus, talvez não como eles foram tão escravizados no Egito, mas eles fizeram isso, colocaram os cananeus para fazerem o trabalho forçado e ainda cobraram tributos. Mas, irmãos, Deus não disse isso para eles. Quando você vai para o capítulo 2, verso 12, diz assim, que eles deixaram ao Senhor. Irmãos, vai começar um ciclo. E o ciclo é o seguinte: apostasia que gera castigo, confissão que gera livramento. Então, como é o ciclo? Apostasia, castigo. Porque o castigo, irmãos, são as maldições. As bênçãos de Deus, elas estão condicionadas à obediência. Então, quando o povo de Deus, isso vale para nós, povo de Deus, quando nós não obedecemos, naturalmente vem os castigos, né, consequentes da desobediência. Mas depois o povo lembrava de Deus, o povo confessava o seu pecado, e Deus então enviava os libertadores. Os juízes, irmãos, são os libertadores do povo. E por que o povo se apostatou? Porque depois eles se associaram através do casamento, casaram com os cananeus eram pagãos, irmãos, adoravam tantos deuses que aquele povo adorava. Era um conjunto de deuses. Baal já é adorado. Você percebe aqui que Baal já é mencionado aqui? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas não era só Baal. Moloque, um deus que aceitava, irmãos, sacrifício de crianças. Ele tinha os seus braços estendidos e ali era colocado as crianças para serem queimadas. Irmãos, o povo de Deus chegou a fazer isso. Baal, conhecido no tempo de Elias, Astarote, irmãos, Dagon, que lá na frente, na história de um outro libertador, porque o ciclo vai continuar, irmãos, essa não é a primeira vez que o povo se distancia de Deus, infelizmente não será a última. Mas Deus é tão misericordioso, gracioso, que o povo clamava. O primeiro foi Otoniel, depois foi Sangar, depois Eude, depois Débora, profetiza, depois Baraque, e agora entra Gideão. Os mais conhecidos, quem sabe, para muitos da igreja é Gideão e Sansão.
Mas não foram apenas eles os libertadores. Mas eu quero que você entenda que a primeira coisa que o povo tinha que fazer, que o libertador tinha que fazer, era combater a idolatria. Irmãos, a apostasia era consequência da idolatria do povo. Então, irmãos, tinha que haver um combate à apostasia para depois combater os inimigos. Então, os primeiros inimigos eram a guerra espiritual. O primeiro inimigo a ser vencido era a apostasia. E você vai perceber isso, você percebe aqui que o próprio pai, Joás, de Gideão, você percebe que ele, no versículo 24, 25 e 26, quando Deus chega, o Senhor chega para Gideão e fala, olha, você vai derribar o altar que seu pai fez. Seu pai. Irmãos, a idolatria chegara à casa dos pais de Gideão. Irmãos, a família de Gideão era destacada, era conhecida pela coragem e integridade. A gente vai ver daqui a pouco a coragem de Gideão e a integridade, mas a apostasia estava chegando próximo a Gideão. A gente vai falar um pouquinho mais no decorrer do culto, mas a primeira coisa era o combate à idolatria. Irmãos, era assim, enquanto o libertador vivia, o povo, voltava-se para Deus, mas, irmãos, quando o libertador morria, parece que o povo agora se sentia livre para voltar às velhas práticas. Interessante o quanto o libertador estava vivo, vivendo ali, combatendo a idolatria, Gideão com os 300 homens, vencendo o exército de 135 mil, Mas parece, irmãos, que quando o libertador morria, eles se sentiam livres, E agora voltavam à prática da idolatria. Irmãos, essa frase, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante do Senhor. Irmãos, embora nós estamos no capítulo 6, ela já é constante, porque não era a primeira vez que eles faziam o que era mal, e não era a primeira vez que Deus enviava libertadores, e agora, desta feita, é Gideão. E Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Irmãos, os midianitas foi um povo que quase foram reduzidos, quase que Moisés, no decorrer da trajetória para Canaã, quase que foram destruídos, quase que totalmente por Moisés. Mas como ficaram alguns, com o passar do tempo, esse povo foi crescendo, foi se avolumando, se tornando numerosos e poderosos. E agora, irmão, sem a mão protetora de Deus, porque quando você deixa Deus, quando você resolve quebrar a aliança, você não tem a mão protetora de Deus, e o povo agora vai ter a oportunidade, é a sede de vingança, irmãos, a sede de vingança. Não tem mais a proteção de Deus. Fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Não foram fiéis à aliança, e agora os midianitas. E olha só, irmãos, não eram só os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, os árabes. Mas os piores aqui eram os midianitas. Midianitas com sede de vingança. Não tinham a proteção de Deus. Quebraram a aliança. Os castigos. A opressão. Irmãos, foram afligidos e oprimidos por um povo que eles no passado haviam subjugados. Que ironia, irmãos. Um povo que eles haviam subjugados, mas agora sem a proteção de Deus. Irmãos, eles eram cruéis, porque diz assim que eles atacavam tudo, destruíam os produtos da terra. No tempo, figas, uvas e romãs. Se fosse hoje, quem sabe, soja, feijão, arroz, milho, acabavam com tudo, mas não era violência só contra o produto da terra, era violência praticada contra os animais. Irmãos, não deixavam sustento algum, nem ovelhas, bois, jumentos.
Irmãos, eles roubavam, e o roubo exige a violência contra a pessoa ou contra a coisa. Irmãos, muitos que viviam em território aberto, muitos israelitas tiveram que procurar cidades muradas, cidades fortificadas, outros buscaram abrigo em cavernas para se salvarem, para se protegerem contra os ataques ferozes e violentos dos midianitas. Não poupava nada, o povo ficou debilitado, porque saco vazio não para em pé. Já pensou, você está com a roça lá, no tempo da seara, né? Lembro daquele lindo contemplai as searas maduras, o campo, né, irmãos, eles destroem tudo. Irmãos, o povo estava ficando sem alimento. E é dentro desse contexto que o povo clama ao Senhor. Apostasia, né? Vem o castigo, porque afastou de Deus, quebraram a aliança na prática da idolatria, e agora o povo clama ao Senhor, né? Vem a confissão, a ficha do povo cai, o povo entende. E agora o ciclo, Deus vai enviar um libertador. Você já sabe que é Gideão. Só que o povo clamou. E Deus, então, é tão maravilhoso que Deus, primeiro, para conversar com o povo, Deus vai enviar um profeta. Então, irmãos, o primeiro que é um profeta anônimo, que Deus envia para conversar com o povo que está clamando. Mas para Gideão, o próprio anjo do Senhor, verso 11... uma teofania, não foi um profeta que foi conversar com Gideão, foi o próprio Senhor. É claro, irmãos, dentro daquilo que Gideão podia ver, é claro que o Deus aqui é o Deus ainda não encarnado, é o Deus totalmente Deus, porque ele é encarnado lá no Novo Testamento, mas dentro daquilo que aquele reles mortal, Gideão podia ver, Deus se apresenta, o mesmo anjo que já havia aparecido a Abraão. E agora, irmãos, ele estava malhando o trigo, e aqui nós temos algumas lições. Você percebeu que os gibeonitas destruíam tudo, né? Os campos, o produto da terra, não deixavam nada. Você lembra que nós lemos isso. Mas, diante de tudo aquilo que Gideão podia salvar, Gideão escolheu salvar o trigo. Trigo é a matéria-prima do pão. Trigo no sentido espiritual, irmãos, é a palavra de Deus. Irmãos, Gideão podia ter salvado figos, uvas e romãs. Gideão escolheu salvar o trigo. Palavra do nosso Deus. Irmãos, Davi diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aqueles que guardam a palavra serão protegidos pela palavra. Aqueles que guardam a palavra, vou repetir, serão guardados pela palavra. Jesus disse no Sermão do Monte: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas, as demais, vos serão acrescentadas. Irmãos, pode faltar tudo entre o povo de Deus, só não pode faltar no meio do povo o trigo. O trigo. Palavra da salvação. A palavra do nosso Deus. Irmãos, agora aqui tem alguns ensinamentos. Qual é o ensinamento? Ele estava malhando o trigo no lagar. Irmãos, lagar não é lugar de malhar trigo, você sabe? O que se faz no lagar? Lugar de pisar uvas. Então, irmãos, aqui no sentido missionário, o sermão é missionário, irmãos. Aqui fala o chamado de Gideão. É um sermão missionário. Então, o que o texto está me ensinando é que se eu não tenho uva,
eu vou malhar trigo. Irmãos, se eu não tenho uvas, eu vou malhar trigo, porque na casa de Deus, na obra de Deus, nós não podemos ficar parados. Quem não tem uva, malha trigo. Só não pode ficar parado. Mas por que uvas no lagar? Porque lagar é lugar baixo. Lagar é lugar escondido. Irmãos, lugar de malhar trigo é na eira. Eira é lugar alto. Eira é lugar público. Lagar é o contrário. Então, quando Deus chama Gideão, Gideão está trabalhando. Deus chama pessoas que estão aptas a trabalhar. Deus chama pessoas que... Eu lembrei de Eliseu, sucessor de Elias. Estava o que? Arando terra. Gideão está malhando o trigo, mas por que não está na eira? Irmãos, porque é o seguinte, ele estava fazendo para esconder, para salvar. Irmãos, a eira era um lugar mais, como ficava num lugar alto, era mais visível. Gideão estava malhando o trigo em segredo. Gideão estava trabalhando em segredo. E por que no lagar? Porque é um lugar baixo, não chamava tanto a atenção. E outra coisa, não estava na época do amadurecimento das uvas. Entende, igreja? Então, seria mais difícil alguém ver Gideão no lagar, porque ficava mais escondido em relação à eira. Era um lugar baixo, a eira lugar alto. Lugar mais fechado, eira lugar mais aberto. E ele estava trabalhando em segredo, porque se os midianitas chegassem, você já sabe o que iria acontecer. Para pôr a salvo. E agora o anjo do Senhor, uma teofania, diz assim: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão, irmãos, ele era corajoso, porque ele correu o risco. Você sabe que os midianitas, né, estavam ali destruindo tudo, né, não poupava nada, muito menos o trigo, a matéria para o pão, e no sentido espiritual o pão, né, nem só de pão vive o homem. Então ele era corajoso porque ele se arriscou. Ele estava se arriscando. Ele colheu o trigo antes que os midianitas chegassem. Ele está ali, irmãos, malhando o trigo às escondidas. Ele é corajoso. Ele salvou o trigo. Homem valoroso. E aí Gideão começa a fazer algumas perguntas. Irmãos, dentro do contexto, por que estava acontecendo aquela opressão, aquela exploração? Por que estava acontecendo? Você já sabe. Fizeram mal perante os olhos do Senhor. Haviam deixado os mandamentos de Deus de forma consciente. Haviam quebrado a aliança. Gideão está fazendo uma pergunta que ele deveria saber a resposta. Ele pergunta, olha, mas o que é feito daquilo, né? Tantas maravilhas na condução daquele povo que estava conquistando Canaã e agora estava naquela situação. Mas eu quero dizer para você, irmãos, eu vou abrir agora aqui um parêntese. Então a razão era a desobediência, a razão está no versículo 1, fizeram o que era mal, por isso Deus os entregou, deixaram Deus de lado. E não queriam colher as consequências naturais da decisão. Mas eu quero abrir um parênteses, irmãos. O fato da gente passar por problemas, dificuldades, não significa que Deus não é conosco. Porque muitas vezes você pode estar fazendo a vontade de Deus, irmãos, e estar passando por problema. Não é porque você é crente que você não vai ter problemas. Não é porque você é cristão, sincero, que você não vai ter percas na sua vida. Você não vai perder um filho com 20 anos de idade. Não é porque você é dirigente de uma igreja, líder de uma igreja, que a morte não vai
a rondar a sua casa. Não é porque você é sincero, irmãos, porque a Bíblia diz que no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então o fato de você estar com problema, daqui a pouco eu vou fechar o parênteses, não significa que Deus não seja contigo. E o fato de Deus ser com você não significa que você não terá problemas. Eu lembro de 2 relatos, Mateus 8, quando Jesus acalmou a tempestade. Lembra daquela história, Jesus acalmando uma tempestade? Mas eu também me lembro, no capítulo 15, me parece, ou 14 do livro de Mateus, uma outra ocasião que Jesus não acalmou a tempestade, mas ele deu poder para Pedro de andar sobre as ondas. Talvez Deus não vai acalmar a tempestade, mas Deus vai te dar poder para andar sobre as ondas. Fecha o parênteses, mas no caso de Gideão nós já sabemos. E o que eu acho interessante é que as desculpas, isso é comum, era da tribo de Manassés, era uma família que não era tão assim destacada, tão proeminente assim, e ele coloca, Senhor, mas logo eu, a minha tribo, a casa do meu pai, eu sou o menor, aquelas desculpas, irmãos, que com Deus não cola. Com Deus não cola. Irmãos, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Vou repetir, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Isso aqui é incrível porque Ele diz assim, a minha família é a menor da casa do meu pai, eu sou o menor da casa do meu pai, mas disse assim, olha, eu sou contigo. Irmãos, preste atenção nisso. Eu já li esse verso, mas eu nunca tinha me atentado. Se eu sou contigo, eu sou contigo, e eu sou contigo. Você vai ferir os medianitas como se fosse um só homem. Então, o exército, 135 mil. Mas como eu sou contigo, você vai ferir como se fosse um só homem. Então, não é 1 contra 135 mil. São 2 contra 1. Irmãos, eu creio que você vai dizer amém. Diga amém, irmãos. Não era 1 contra 135 mil. Eram 2. Gideão e eu sou contigo. Eram 2 contra 1. Entende, igreja? Deus está dizendo, você é maioria. Mas primeiro, irmãos, tem que combater aqui a idolatria. O versículo 25 e 26, eu li para você entender que o pai, o Joás, o Abiezrita, irmãos, estava adorando a Baal, e Deus falou, olha, você vai primeiro, antes de formar o exército, você vai eliminar, você vai derribar os altares, porque aquele altar não era só o pai de Joás, de Gideão, que estava adorando. Irmãos, o povo vinha adorar Baal em um altar que o pai do personagem, do protagonista, havia feito. E ele fala do segundo boi, porque o primeiro tinha sido oferecido a Baal. Acabe com o altar. E o poste ídolo de madeira você vai usar como lenha, porque você vai oferecer o segundo boi para mim. Você vai colocar pedras brutas, vai derribar aquele altar, e com a madeira do poste ídolo você vai oferecer, vai queimar lenha e oferecer um sacrifício a mim. Irmãos, não adiantava nada partir para a luta. Primeiro tinha que se combater a idolatria. Depois, os midianitas. Irmãos, só tinha midianitas, amalequitas e árabes por causa da idolatria. Irmãos, vamos resolver a raiz. Temos que chegar à raiz do problema. Irmãos, estou chegando agora. Você lembra que eu pedi para você ter paciência comigo? Você lembra que eu falei que o final do capítulo 7 e o começo do versículo 7, os 7 primeiros capítulos, eles estão interligados. E aqui tudo está interligado, mas aqui tem uma coisa, irmão, que... Como é que é o título?
terra molhada, lã seca. O nosso Deus é o Deus do impossível. Agora você vai entender, irmãos. Eu estou entrando na parte final aqui do texto. Juntaram-se a tribo de Azé, Zebulon, Naftali, junto com a tribo de Manassés, um exército de 32 mil. Só que Gideão agora, irmãos, ele está preocupado, porque é 32 mil contra 135. Era um total, irmãos, de 4 pontos, era a proporção, 4,3. Gibeonitas contra, irmãos, vou repetir aqui, era 4,3 gideonitas, ou seja, cada gibeonita precisava matar mais de 4 midianitas. Ele pede o primeiro sinal, irmãos, é o seguinte: terra seca, novelho de lã molhado. Senhor, eu lembrei de Tomé, né? Quando Jesus ressuscita, aparece aos discípulos, Tomé não está presente. Sabedor que Jesus aparecera, falou, eu não acredito. Eu só acredito se eu ver e tocar nas marcas, cicatrizes das mãos, dos cravos, e o perfuramento daquele soldado que, para confirmar, né, a morte de Jesus, feriu ali do lado de Jesus, né? João relata esse fato. Passaram-se 8 dias. Gideão é tipo um Tomé, né? Eu quero ver, mas não basta ver. Eu preciso tocar, né, nas marcas dos cravos, as cicatrizes e da marca lateral, onde o soldado, né, perfurou Jesus com a lança. 8 dias Jesus aparece e ele diz: Senhor meu e Deus meu. E Deus falou o seguinte: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu lembro de um hino dos nossos irmãos católicos que diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Irmãos, não é ver para crer, é crer para ver. Vivemos num mundo, irmãos, em que não é crer para ver, é ver para crer. O Tomé aqui, né? O Tomé aqui do contexto aqui, Gideão. 2 sinais, irmãos. O primeiro, porção de lã na eira. Deus chama Gideão no lagar. Lugar privado, lugar secreto, lugar oculto. Mas Deus confirma o chamado na eira. Irmãos, Deus vai confirmar na eira. Muita gente trabalha por trás dos bastidores. Por trás dos bastidores. Não são percebidos. Muitas vezes a gente nem percebe. Mas Deus vai confirmar, irmãos. Deus vai confirmar o teu chamado na eira. Esses que agora não são vistos. Deus vai usar. Porque Deus é assim, Ele chama as escondidas, mas confirma de forma pública. Irmãos, Deus chama no local secreto, mas confirma o público, para que o nome de Deus pudesse ser glorificado na vida de Gideão. Mas esse sinal, irmãos, ele não era decisivo. Por quê? Você percebe que ele pede um sinal, uma prova. Irmãos, no dia seguinte de manhã, ele vai até a eira, e o que acontece? O novelo tem água, irmãos, água. A terra seca, mas o novelo de lã molhado, ele espremeu da lã quase uma taça de água. Terra seca, lã molhada. Irmãos, esse milagre, esse sinal não era decisivo, por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que a lã, ela absorve a umidade do próprio ar. Irmãos, imaginem uma madrugada, né? Porque no outro dia ele subiu na eira, ele não está mais no lagar, porque Deus está projetando o seu chamado.
né? Mas não é só, irmãos, a lã não puxa só a umidade da terra, quando o próprio ar, dependendo do clima, a lã puxa a umidade do próprio ar, está entendendo, igreja? Então não era um sinal decisivo. Então, terra seca, novelo de lã, lã molhada, era algo difícil, mas era possível, porque a lã podia puxar a umidade da terra ou do próprio ar. Lembrei de Abraão, quando Abraão está ali intercedendo pelos moradores de Sodoma. E Abraão disse assim, olha, Senhor, não fique bravo, não. Não irrite comigo, mas eu quero agora o contrário. Agora eu quero, irmãos, não fique bravo comigo. Eu quero agora uma prova que a terra esteja molhada e a lã seca. No outro dia, irmãos, a terra estava molhada e a lã seca. Impossível, irmãos. Impossível. Irmãos, terra seca, lã molhada, difícil. Agora, terra molhada e lã seca, impossível, porque a lã puxa a umidade da terra ou do ar. Você entende agora, irmãos, por que Gideão foi apenas com 300? Porque se Gideão para no primeiro sinal, terra seca, lã molhada, ele iria com 32 mil. Mas Gideão foi ousado, irmãos. Ele pediu o sinal contrário. Ele pediu terra molhada e lã seca. Irmãos, eu fico imaginando, porque primeiro, versículo 7, estamos caminhando para o final. Junto à fonte de Arode, irmãos, ali estava Gideão, um grupo de 32 mil, e Deus falou o seguinte, olha Gideão, tem homem demais, porque 32 mil contra 135 é 4,3. Cada Gideonita tinham que matar 4,3. Mas aqui Gideão vai fazer uma proclamação e ele diz o seguinte, olha, é demais esse povo. Sabe o que vai acontecer, Gideão? Você vai sair com esse povo, com 32 mil, eles vão vencer e vão dizer que a glória é deles. Eles vão dizer, olha, nós somos bons, nós somos estrategistas, está vendo Gideão, conosco ninguém pode, colocamos nós, né, a glória nossa, colocamos os para correr. Irmãos, ele aqui apregoou uma proclamação. Irmãos, era muito comum em guerra, aqueles que haviam edificado uma casa nova, mas não haviam ainda consagrado a casa, deveria voltar para a casa, porque poderia ser morto na guerra e outro a consagrar. Aquele que havia plantado uma vinha, mas ainda não havia logrado o fruto, deveria voltar, porque poderia morrer na batalha e outro lograr do fruto da vinha. Aquele que tivesse, irmãos, desposado uma mulher, mas ainda não houvesse ainda recebido, deveria voltar para casa, porque poderia morrer na batalha e outro a receber como esposa. Mas Gideão, irmãos, estava com tanto medo, que Gideão falou assim, olha, os tímidos e medrosos, irmãos, de 32 mil, 2/3, 22 mil, já voltaram. Tímidos e medrosos. Ficou apenas 10 mil, irmãos. 10 mil. Mas ainda havia o teste da água. A fonte de Arode. Ele falou, olha, tem um teste. Aqueles que colocarem a mão na água, veja bem aqui, irmãos, colocarem a mão na água e lamberem a água, como fazem os cães, você vai separar daqueles que se ajoelharem e colocar a boca na superfície da água. Irmãos, um grupo iria colocar a água na mão, lamber a água, mas outro grupo haveria de ajoelhar, colocar a boca na superfície. Irmãos, o que isso nos ensina? Eu coloquei aqui, irmãos, para não esquecer. Aqueles que em tempo de perigo estão mais preocupados com as suas necessidades, não são homens dignos em que se possa confiar.
em tempos de emergência. Vou repetir. Aqueles que em tempo de perigo estão preocupados em se satisfazer as suas necessidades, não eram homens em quem se poderia confiar em tempo de perigo. Eu fico imaginando, irmãos, Gideão olhando para o lado, do seu lado esquerdo, 9.700 que se agacharam, beberam água, beberam mais água em relação aos outros, beberam água de forma compassada, de forma cômoda, despreocupado. E do lado direito, 300, irmãos, que estavam mais preocupados com a batalha do que com a água, mais preocupados com a vitória do que com a sede. É claro que aqueles que se dobraram beberam mais água, tipo 100 ml de água, 1 litro de água, enquanto os 300, 100 ml. Mas qual é a lição aqui, irmãos? Aqueles que estão prontos para a batalha, estão focados na batalha. Não tem tempo, irmãos, nem mesmo para beber água, entende, igreja? Não tem tempo. Irmãos, estão ansiosos para prosseguir na batalha, estão ansiosos para o combate e estão ansiosos para receber a vitória. Eu fico imaginando agora, irmãos, que quando saíram 22.000, era 13 gibeonitas para vencer. 13,5, irmãos, para vencer. 32.000, 4,3. Precisava vencer. Um midianita tinha que destruir 4,3 midianitas. Quando o número baixou para 10.000, a proporção aumentou. Era um gibeonita para matar, destruir 13,4. Mas quando ficaram apenas 300 homens, irmãos, a proporção era de um gibeonita para destruir 450. Agora, irmãos, um olhou para o outro e falou: agora a glória não é nossa. Irmãos, 1 contra 4,3 dá. 1 para matar 4, vou arredondar para menos, é possível. 1 para matar 13 é possível. Mas, irmãos, 1 para matar 450. E se imagine, quando um gibeonita morresse, essa proporção aumentaria. Irmãos, Deus está dizendo: olha, se forem 32.000, eles vão achar que a vitória é deles. Eles vão se gloriar. Mas como Gideão, você pediu o impossível. Você pediu a terra molhada e a lã seca. Você vai para a peleja com 300.000 e saberão que a vitória é minha. Irmãos, por que eu escolhi esse texto? Irmãos, a luta é nossa, mas a vitória é de Deus. A luta é nossa, mas a glória é de Deus. Irmãos, eu não sei qual o problema que você está passando. Se for um problema difícil, irmãos, procure resolver. Dê os seus pulos, peça oração nos grupos da igreja, né? Dê os seus pulos. Mas se o teu problema for impossível, vá dormir. Babe no travesseiro. Porque quem vai resolver é Deus. Talvez você esteja passando por um problema, irmãos. Impossível. Impossível. Irmãos, não se preocupe. Nesse sentido, é melhor ter um problema impossível. Porque quando é difícil, você tenta resolver, você se escabela, você pede oração, mas quando é impossível, irmão, descanse. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, verso 5, irmãos. Salmo 37, verso 5, diz isso, mas o versículo 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Irmão, se o teu problema é impossível, não apenas entregue, mas descansa nele. Vai dormir, irmãos, vai babar no travesseiro, porque quem vai resolver o teu problema é Deus. Que nesta noite, irmãos, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor continue sendo gracioso para conosco. Que o Senhor nos bendiga, irmãos. Que o Senhor nos bendiga. E que nós possamos
a confiar mais nele. E diante das impossibilidades da vida, que possamos descansar no Senhor, sabendo que Ele é o Deus do impossível. Esta noite, irmãos, não é noite de terra seca e lã molhada. Essa noite é noite de terra molhada e de lã seca. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos bendiga. É o meu sincero desejo e oração para cada um de nós. Amém.